Fala galera, quem fala é o Mano Couto, e é o seguinte, hoje teve o jogo do Brasil e Escócia, o jogo começou às 19 horas, e de falar desse jogo, Neymar entrou, graças a Deus, Vini jogando muito, Ryan teve sua oportunidade como titular, Endrick entrou, vamos falar sobre isso. Então é o seguinte, galera, hoje o Brasil jogou pela Copa do Mundo contra a Escócia, precisando de um placar bom, precisando de uma goleada, precisando de uma vitória para ficar em primeiro lugar. E o Brasil consegue. O Brasil consegue ficar em primeiro, consegue a goleada 3-0 com 2 do Vini e 1 do Matheus Cunha. E é o seguinte, aqui está a escalação, nenhuma mudança. A única que tem aqui é o Ryan, que entrou no lugar do Rafinha, pois o Rafinha está lesionado. O Rafinha não jogou o último jogo inteiro contra o Haiti. Ele jogou uns 20, 30 minutos, depois ele saiu para a entrada do Ryan. Ryan, esse que não jogou nada no último jogo. Esse, até que ele foi bem. Ele teve as chances dele, ele jogou até que um futebol interessante. Ele não foi o destaque, não foi um dos melhores, mas ele teve umas chances, infelizmente não aproveitou direito. Ele teve umas 2, 3 chances e acabou não aproveitando bem. Uma o goleiro defendeu, outra se não me lembro muito bem, mas ele podia ter decidido melhor. Acabou não fazendo gol, mas foi até que um bom jogo dele. Participou bem do primeiro gol. Então é o seguinte, começa o jogo, Brasil e Escócia. Um jogo que no início estava feio, no início estava ruim. O início do jogo, o que falar, não tava acontecendo nada. Como sempre, né? Como sempre o Brasil começa meio perdido. Os jogadores não estavam se entendendo direito, ainda estavam se entrosando em campo, ainda estavam se acostumando com o gramado. Não sei o que estava acontecendo. Mas não demorou muito. A Escócia, no início do jogo, até disse olé para os jogadores brasileiros. Não entendi muito bem. A bola estava na zaga, não tinha por que ficar falando olé. Um bagulho sem sentido. Mas o foco aqui é que a Escócia parecia que estava muito solta, estava muito tranquila, e eles estavam trocando muito passe na área defensiva, estava recuando muita bola, e isso estava dando a chance para o Brasil, né? O Brasil, que é esse Brasil do Ancelotti, do Carlo Ancelotti, é um Brasil que é ofensivo, é um Brasil que pressiona, é um Brasil que sufoca o time, e mais uma vez, pressiona, sufoca, ganha posse e consegue fazer o gol. Vocês estão vendo aqui uma jogada entre o Vini e o Ryan, que o Vini ele tira o espaço, ele tira a linha de passe do jogador da Escócia, enquanto o Ryan ele vai em cima do jogador para que ele também não possa passar a bola pelo jogador, e aí o Ryan acaba conseguindo mais ou menos interceptar, mais ou menos mudar a trajetória da bola, que cai, por sorte, cai no pé do Vinícius Júnior, praticamente uma assistência do Ryan. E o Vini chega assim com uma frieza do caramba. Ele tira o goleiro, mano. Cara, eu acho que o goleiro foi muito afobado, eu não entendi o que aconteceu. Desde o início eu não tô entendendo esse goleiro que jogou nada, defendeu nada. O goleiro parece que desatento, mas está aí, esse lance bizonho e o golaço do Vinícius Júnior. O Vini, esse que de novo foi melhor em campo, 3 vezes seguidas. Pensar que o Vinícius Júnior não estava jogando nada nos amistosos, não estava jogando nada na classificação para a Copa, e chega na Copa do Mundo, ele começa a jogar bem, começa a fazer gol. Fez um gol no primeiro jogo, fez um gol no segundo jogo, e agora faz 2, na verdade faz 3, só que um acabou sendo impedido. Impedido não, foi uma falta que eu acho que não deveria ser marcada, porque, cara, foi uma disputa corpo a corpo e não foi nada demais, cara. Não foi nada demais. Foi uma disputa corpo a corpo, onde o Vini acaba levando a melhor, consegue interceptar o jogador da Escócia. Só que aí ele faz o gol, só que aí o juiz, não tô entendendo, o VAR vai lá e diz que tá impedido. Não tô entendendo. Os jogadores da Escócia pagaram quanto pra ele? Não tô entendendo isso. Mas é o seguinte, eles tentaram tirar o gol do Vinícius, mas não tem problema. O Vini é craque, o Vini é brabo.
E antes de eu falar do gol dele, eu tenho que falar da seleção que... Cara, assistindo o jogo tava uma agonia, eu tava agoniado com esse jogo, mano, tava agoniado. Porque, mano, o Brasil recua muito. O Brasil recua muito em momento que não tem que recuar. Em momento que tá, sei lá, os jogadores do Brasil livre. Jogador do Brasil livre. Aqui tá o jogador e aqui tá o zagueiro. Que o zagueiro tava na bola, ou o meio campista. Tinha várias vezes que eu vi o Douglas Santos sozinho. Ninguém marcava o Douglas Santos e não passavam pra ele. Eu não entendo o que vocês querem, mano. Por que vocês estão recuando a bola, mano? Não tinha ninguém marcando, não tinha ninguém indo em cima e a gente tava recuando a bola sem motivo algum. Depois até dá pra entender porque tava ganhando, tava com a posse, já tava com a vantagem, tava com um placar melhor. Só que não existe isso, cara. Eles estavam recuando muita bola e isso eu acho muito feio dessa seleção. E por mais que, claro, não é porque eles vão recuar que vão tomar gol, ou que recuar que vai matar o jogo. Mas querendo ou não, mano, acaba perdendo várias chances. Eu vi várias vezes o Vini tava sozinho e ninguém passava pra ele, ninguém arriscava fazer um passe em profundidade. E quando arriscavam não tinha ninguém pra pegar o passe, não tinha ninguém. Então parece que houve um desentendimento entre os jogadores. Parece que eles ainda não estão entrosados. Parece que os jogadores ainda, nem todos ainda estão entrosados. E isso é uma coisa bem ruim. É bem ruim, porque parece que os jogadores não se entendem em campo. Tanto no último jogo, que eu acabei não gravando, mas dava pra ver, era nítido que o Brasil não tava completamente encaixado. Eles não estavam se entendendo, tanto que no início do jogo o Brasil não tava jogando muito bem. Os jogadores do Brasil estavam meio perdidos, o Vini tava toda hora ficando sozinho, ficando livre, e ele não recebia a bola por nada, ele não recebia os passos que deveria receber, e ficava esse problema, ficava essa falha do Brasil, onde eles não conseguem ver as jogadas. Isso é um problema muito sério, muito sério. Graças a Deus, Neymar tá voltando, graças a Deus, Paquetá tá jogando bem, mas no último jogo o Vini até reclamou com o Ancelotti por causa disso. Depois da pausa para hidratação, o Ancelotti, graças a Deus, conseguiu mexer, conseguiu reverter isso, conseguiu mudar, tanto que a gente ganhou de 3-0 contra o Haiti. Esse Haiti que sofreu, acho que foi de 4-2 contra o Marrocos, graças a Deus a gente ficou em primeiro, a gente conseguiu golear. E é o seguinte, no segundo gol do Brasil, ocorre nos acréscimos já, não sei se é os 48 ou 46, acho que é 48, onde vocês veem que o Brasil teve um rebate ali, para ver quem ficava com a posse já dentro da grande área da Escócia. E aí eu acho que a bola acaba sobrando, não sei se é no Bruno Guimarães, não me lembro quem era, mas o Vini recebe o cruzamento e por muito pouco o goleiro não consegue pegar e o Vini faz o gol de cabeça, um gol que não é normal do Vinícius fazer. Isso que ele tá fazendo na Copa do Mundo não é normal, ele já tem 4 gols em 3 jogos, tá jogando muito, graças a Deus ele tá jogando muito. E galera, mais uma participação direta do Vinícius Júnior em gols. Nos últimos 2 jogos ele fez 3 gols e 3 gols e uma assistência. Contra o Marrocos ele fez gol também. Então são 4 gols e uma assistência em 3 jogos. Tá ótimo, tá maravilhoso. 6 participações em 3 jogos. O Vini tá jogando muito, o Vini tá fazendo um papel incrível como protagonista, e isso é muito bom, porque a gente não vai depender só de Neymar, a gente não vai depender dessa seleção que tem jogadores que parece que não sabem o que estão fazendo. Mas é o seguinte, depois disso acaba o primeiro tempo, o Brasil ganhando de 2-0, Brasil esse que no primeiro tempo perdeu muita chance, mas não tantas, perdeu algumas chances que podiam ter ampliado, principalmente essa do Vinícius Júnior, que fez 3 gols, só que só 2 contaram. E o Brasil já volta, o Brasil vai voltar, acho que o Brasil volta sem nenhuma alteração. E eu vou falar já sobre o resto, como é. Então galera, é o seguinte, começa o segundo tempo. E dá um resumo do primeiro tempo, dá um resumo aqui direto, rápido. Eu acho que o Brasil tava muito ruim no primeiro tempo por causa que não tava criando. O Brasil não criava no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, no exato. Até os 35, 40 o Brasil não criava, o Brasil não levava perigo.
E os dois, o primeiro gol e o segundo gol, que acabou não contando, que foi a falta, foi erros não foram jogadas criadas do Brasil, mas erro da própria Escócia, que, claro, tem mérito dos jogadores brasileiros que marcaram, foram em cima, pressionaram, isso é uma coisa boa, só que não é assim que a gente vai ganhar jogo grande, não é assim que a gente, talvez aconteça de sair um gol assim, de pressão contra, sei lá, um time forte, talvez tem como, é possível. Mas o Brasil cria pouco, o Brasil fez pouco no primeiro tempo. No segundo tempo ainda teve muitas chances criadas também, muitas chances perdidas também, que isso aconteceu contra o Haiti, acontece de novo. Isso é uma coisa que me preocupa, porque quem não faz leva. Graças a Deus o Brasil fez 3, mas é 3 contra a Escócia, contra um time fraco. Um time que a gente podia ter feito muito mais, que nem o Haiti, que o Haiti tomou de 4 gols contra o Marrocos. O Brasil podia ter feito 5, 6, só que não fez só 3. Tá bem, tá de bom tamanho, eu não posso reclamar muito, mas é uma coisa que me pega, o Brasil podia ter feito muito mais do que fez, podia ter aproveitado muito mais do que aproveitou e acaba que não acontece. São muitos erros, são muitas falhas, muito passe errado, principalmente no segundo tempo, que teve muito passe errado. No primeiro tempo eles não estavam conseguindo criar nada, não estavam conseguindo concluir jogadas, sempre no último passe ou na finalização acabava dando errado. Infelizmente dá muito errado, mas graças a Deus, por 2 erros bobos, saiu o gol do Vinícius. O segundo foi falta, que não era para ter sido. Para mim, o Vini tem feito hat-trick. Seria histórico se eu fizesse, porque acho que a última pessoa que fez um hat-trick na seleção brasileira foi o Pelé. Absurdo. O que Vini tá se tornando é algo absurdo. O cara já tem mais gols que Kaká e Ronaldinho juntos. Olha que loucura. Pensar que eles são tão grandes assim e o Vini é tão pequeno, mas ele tá ficando tão grande. Que loucura. Mas é o seguinte, galera. Começa o segundo tempo, o Brasil, ao meu ver, começa o segundo tempo meio cansado, começa o segundo tempo meio mal. Sabe, parece que Vini começou a encebar pra caraca no no segundo tempo, encebando muito. Nossa, Vini, sabe, tem uma hora que ele vira craque, mas depois ele começa a virar bagre de novo. Eu não entendo isso, ele começa a inventar, tentar passe de letra, tentar passe de trivela. Ele tentou um chute de trivela, infelizmente não entrou. Seria um golaço, seria o golaço. Mas ele tentou, pelo menos ele tá confiante, graças a Deus. E é o seguinte, aos 60 tem o terceiro gol do Brasil, da seleção brasileira, onde eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é num 2 contra 1 do Bruno Guimarães, que Bruno esse que pra mim não jogou muito, pra mim foi um jogo bem abaixo, um jogo bem fraco. Só que mesmo jogando fraco ele acaba conseguindo uma assistência. E que jogada, hein? Ele aqui contra 2, ele consegue fazer um drible que deixa um zagueiro na bosta aqui. E aí o Matheus Cunha faz a passagem, ele recebe a bola, chuta e faz o seu gol. Muito mérito da seleção brasileira, que baita jogada de Brasil, jogada da seleção brasileira, jogada de brasileiro. Que gol lindo, gol espetacular. E o que eu tenho que elogiar a seleção brasileira, porque o Matheus Cunha é o terceiro gol dele em 2 jogos. Que loucura, mano. Esses jogadores estão jogando muito bem. O Matheus Cunha, que não tinha a confiança dele, só que agora tem, porque ele acaba de fazer o terceiro gol pela seleção brasileira em 2 jogos na Copa do Mundo. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque são números muito bons. Os nossos 9, a gente teve o quê? Richarlison, que fez 3 gols na Copa em 2018. Teve o Gabriel Jesus, que fez 0 gols na Copa. Acho que teve mais quem? Cara, o Fred, eu não sei se ele fez 2 ou fez 1, não me lembro, mas tá aí, é isso. E a gente vai melhorando, mas a gente vai conseguindo um número até que interessante pro nosso 9. O nosso ponto agora, Neymar não, Vini tá com 4 gols, isso é um bom, porque a seleção não tá dependendo do Neymar, graças a Deus, não tá dependendo sempre dele.
E agora que ele vai voltar, vai potencializar cada vez mais a seleção. Voltou sem ritmo, voltou meio cansado, voltou. Mas o que importa é que ele voltou bem, o que importa é que foi 3-0 pro Brasil, o que importa é que o Brasil tá voltando, tá melhorando. Ainda tá errando bastante, mas tá melhorando. Depois teve a entrada do Endrick, teve a entrada do Fabinho, também entrou mais quem? Também entrou Martinelli, que apagado Martinelli, entrou também, teve a entrada do Alexandre também, apagado Alexandre, esse que, nossa, sofreu na mão da Escócia, jogou nada, pelo que eu vi não fez nada. Escócia é essa também que atacou muito o Brasil no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. O Brasil sofreu. Chega no segundo tempo, parece que os jogadores estão cansados. Eles começam a errar tudo. Eles param de atacar. Principalmente o Matheus Cunha, que tem que aparecer. Ele é o 9, mano. O 9 tem que estar no lugar e tem que estar dentro da área. Se não tá dentro da área, mano, não tá fazendo certo, cara. Eu não posso reclamar porque ele fez o gol dele. No último jogo, fez 2 gols também. Tá jogando bem. Mas isso é um problema do caramba. Mano, se eu visse que o Matheus Cunha não tá passando mais, colocava o Endrick como 9. O Endrick jogou como ponta e o Neymar que jogou como falso 9 hoje. Que Neymar foi meio apagado, também não teve muita chance. Jogou com essa seleção morta do segundo tempo, seleção morta, fraca. Teve uma chance aí que o Endrick teve de um contra-ataque da seleção brasileira. Endrick correu sozinho. Endrick na ponta direita correu sozinho, ninguém ajudou ele. E aí ele teve que parar, não teve que voltar, ninguém aparecia. O que queria fazer? Era o Deus e o mundo contra a Escócia toda. Não tem como. E não teve mais muita coisa no jogo. Basicamente foi mais disso. Hoje foi um vídeo meio apressado, um vídeo mais falando do que mostrando jogadas, então peço perdão, eu vou melhorar. Me desculpem por não trazer o último vídeo, eu acabei ficando meio sem tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Perdão aí se faltou alguma informação, perdão aí se esqueci de falar uma coisa. Paquetá também jogou muito, Paquetá tá jogando muito bem, principalmente no último jogo. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus aí. Segunda a gente tá aqui de novo para fazer mais um vídeo. O vídeo provavelmente vai sair talvez no dia, talvez na própria segunda, ou esse vídeo aqui vai sair, talvez vai sair na quarta. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Quarta não, quinta, hoje é quarta. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e tamo junto.